Bom dia ou boa noite, povo de Deus. Tudo bem, minha gente? Quintou, minha gente, dia 7, tá? 18ª semana do tempo comum. A cor verde. Antífona, vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus libertador e meu auxílio. Não tardeis em socorrer-me, ó Senhor. Os filhos de Israel facilmente se esquecem das intervenções do Senhor em favor deles. Confiemos sem cessar na providência de Deus. Afinal, Ele é o pastor, ao passo que nós somos as ovelhas que conduz com sua mão. Então, minha gente, pega a sua Bíblia, lá em Números, capítulo 20, do 1 ao 13. Vamos para a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso bom Jesus, sacratíssimo coração de Jesus, que ama a todos nós. Espírito Santo de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Possam nos conduzir na nossa leitura, né? Possam nos orientar a tirar da leitura todo o necessário para o nosso aprendizado, para as nossas vidas. Nossa Virgem Santa de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. Arcanjo Miguel, continue nos protegendo, Arcanjo Miguel. Senhor Jesus Cristo, bondoso, cuida dos teus filhos, Pai. Que o Senhor possa abençoar. Também agradeço do fundo da minha alma, Senhor, poder transmitir a palavra do Senhor. É uma honra imensa, Senhor, ser útil, né? Ser útil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pega lá sua Bíblia, em leitura, você vai ver Números. Capítulo 20, do 1 ao 13, versículos. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão. Maria Miriam, tá, minha gente? E, levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido quando morreram nossos irmãos diante do Senhor, para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais. Porque nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso, não tem água para beber. Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma a tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles, ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara, que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois, Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: Ouve, rebeldes, poderemos, acaso, fazer sair água desta pedra para vós? E, levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. São as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Diretamente para a explicação na Bíblia. Então, minha gente, o primeiro mês, no capítulo 20 de Números, o primeiro mês, Abib, Nisan, é um mês, tá, gente? O primeiro mês, no caso, o nome do mês
é Abi-Nizam, né? É Nizam. Na primavera do 40º ano, trouxe a conclusão do castigo de Israel no deserto. O capítulo começa com a morte de Miriam, ou Maria, como está no texto, e termina com a morte de Arão, no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois do Êxodo. Este foi o mês da libertação do Egito, em que o povo deveria estar celebrando a Páscoa e a festa dos pães ázimos na terra prometida. Em vez disso, eles se encontravam em Cádiz, depois de 40 anos. Mais uma vez o povo reclamou do suprimento de água, assim como a primeira geração fizera após cruzar o Mar Vermelho, em Êxodo. Sobre Cádiz e o deserto de Zin, ver nota 13. A morte de Miriam é relatada de forma breve. Não vou ver a nota, tá, minha gente? Vou continuar o texto. Sua inclusão aqui ajuda a compreender o pecado vindouro de Moisés e Arão. No versículo 2, agora os israelitas murmuradores estavam de volta ao lugar onde tinham recebido o relato dos espias sobre a terra prometida pela primeira vez. O relato da maioria deles, 10 homens, tinha levado os israelitas a rejeitarem a terra com rebeldia, sofrendo o juízo de 40 anos no deserto. Miriam acabara de morrer e Moisés e Arão eram líderes idosos, sofrendo com a perda de sua amada irmã, que salvara o bebê Moisés da morte na mão dos egípcios. No versículo do 3 ao 5, a escassez de água levou a uma insurreição dos israelitas contra os seus líderes. Mais uma vez o povo reclamou, dizendo que teria sido melhor ter morrido no Egito do que sofrer tal miséria naquele deserto infértil. Eles preferiam a escravidão, a opressão e a morte no cativeiro a seu milagroso livramento. Liberdade e provisão pelo Senhor. Depois, lá no versículo 5, a escassez de água levou a uma insurreição. No 5, do 3 ao 5 falamos. O deserto ao redor de Cádiz era um ambiente difícil. Contudo, o povo era responsável por sua própria situação desagradável, por terem se recusado a entrar na terra que mana leite e mel. Versículo 8. A vara mencionada aqui provavelmente era a vara de Arão, que havia brotado, florescido e produzido amêndoas, para confirmar a autoridade sacerdotal de Arão. Ela ficava guardada em frente à arca do testemunho, como advertência contra quaisquer rebeldes murmuradores futuros. A água que o Senhor prometeu a Moisés e a Arão seria mais do que o suficiente para o povo e seus animais. Depois do versículo do 9 ao 11, Moisés foi infiel ao soltar um ataque verbal contra os rebeldes e declarar que ele e Arão iriam fazer sair água da rocha. Em seguida, ele feriu a rocha 2 vezes, em vez de falar a ela como Deus havia pedido. Moisés abusou da presença de Deus, que respondia fiel e graciosamente a seus atos rebeldes. Lá no versículo 11. Quando Moisés, aqui de microfone, gente, tá, acabou a bateria do outro. Quando Moisés feriu a rocha, saíram águas abundantemente. Geógrafos e intérpretes bíblicos escreveram por muitos anos sobre os aquíferos próximos a regiões da península do Sinai. Vários oásis, como Serabit, Al-Qadem, Ain Kadra e Ain El-Kedair. Isso. Aí depois são exemplos desta água abundante. Não obstante, a provisão de água de um lugar onde antes não havia foi um milagre e mostrou a graça de Deus. Depois no versículo 12,
As ações de Moisés foram parecidas com a dos mágicos pagãos e idólatras, que afirmavam ter poderes divinos. A santidade e a pureza, temas paralelos do livro de Números, foram violadas por Moisés e Arão. Neste momento, os ciclos de rebelião subiram do povo comum até seus líderes mais nobres. Deus puniu Moisés, declarando a ele e Arão: não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Minha gente, ele foi mal educado, Deus foi tranquilo com ele, né? Mas ele foi grosso, quis fazer como se fosse do poder dele, né? Mas tudo vem de Deus, né, minha gente? Por isso que louvamos, por isso que toda honra e toda glória sempre será de Deus. De nós nada vem de bom. Então, principalmente aqui, parte do catecismo, tá? Não vamos esquecer, para que fiquem gravados, principalmente assim, as lições desta passagem, né? Importância da obediência, né, a Deus em todas as circunstâncias, mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo tema de ontem, minha gente. Deus bateu na mesma tecla aqui. A fragilidade humana e a tendência de duvidar de Deus em momentos de adversidade, quantos não fazem isso, né? Não é nem duvidar, mas é não acreditar, né? Que o impossível pode, que Deus pode tudo e pode coisas impossíveis, né? A justiça de Deus que pune a desobediência, mas também a sua graça e misericórdia em perdoar os que se arrependem. Então aqui ficou muito claro, né? Moisés, ele ouviu o chamado, Deus, ele foi claro, né? Que Moisés tinha. Moisés era diferenciado, gente, né? Ele era muito diferenciado porque ele era o único profeta que viu, né? Como Deus havia dito. Mas ele não valorizou não, minha gente. Pegou intimidade demais, né? Mas Deus é justo, soberano, né? Misericordioso, porque não foi grosseiro, não revidou na mesma moeda, mas como ele é justo, uma das características, como falamos, né? Além do amor, não é nem características, são atribuições de Deus, né? Além do amor é a justiça, né? A justiça, a bondade. Então, claro que ele foi um grande líder e intercessor, né? Mas ele fez escolhas, né? Falamos tanto aqui de escolhas. Você tem o livre-arbítrio 100%, né? Você escolhe, porque se não tivesse, se fosse 50%, você não tinha livre-arbítrio. Porque Deus ia resolver para você, né? Mas você tem o livre-arbítrio. Como já falamos, né? A sua escolha, ela atrasa os planos de Deus, ou ela adianta, né? Nem tudo vem da providência, né? Porque Deus, ele conta com as nossas escolhas baseadas no discernimento de escutar a voz do Senhor, como falamos ontem, de Jesus Cristo, nosso Senhor, para tocar o coração. Isso só é possível através de oração, em busca de santidade. É morrer tentando, né? Como falamos ontem, você pode ressuscitar ainda vivo? Pode, mas você pode nascer de novo ainda vivo, né? Pode, ressuscitando em Jesus e obedecendo Jesus, né? Então, claro que você vai ressuscitar depois sim da sua morte, mas você pode já fazer isso em vida. Santo, você quer ser santo, você vai morrer tentando, né? Como falamos ontem, né? Essa é a dica do dia, né? Morre tentando, você vai conseguir, né? Dê o seu máximo que você puder. Santo ninguém sabe, gente. Quem ama nosso Senhor Jesus Cristo sabe que se cobra muito. Sempre a pessoa que ama muito, Jesus vai se cobrar muito. Então, nunca esqueça de Jesus, nosso Senhor Deus Pai que está falando, né? E ele foi justo, né? E cumpriu o que disse. Não fez escândalo, não aconteceu nada, ele só simplesmente agiu. Vamos para a segunda leitura. O salmo de hoje é o salmo 94 ou 95, às vezes muda conforme a Bíblia, né? E está na descrição do vídeo. No evangelho de hoje temos Mateus 16, do capítulo 3 ao 23.
Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus capítulo 16. Esta é a palavra da liturgia, tá, minha gente? Porque na Bíblia pode ter outras palavras, mas o significado é o mesmo. Né? As portas do inferno não irão derrotá-la. Tem outro termo agora que não me veio na mente, não. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus, não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. E Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Minha gente, eu sinto uma vontade de dizer a mesma coisa às vezes. Ai, gente do céu. Nós brinca, né, gente? Nós brinca. Se nós não brincar, nós estamos lá e não precisa mais viver, não. Né? Bora agora para a explicação na Bíblia. Nossa segunda parte do estudo bíblico. Tá, minha gente? Porque não tem como falar mais, não. Tá? Vamos trazer a palavra de Deus mesmo para você meditar. Tá? Isso faz parte também do seu progresso espiritual. Tá? Do desenvolvimento da sua santidade, né? Da busca da sua santidade. Refletir sobre as palavras de Deus. Né? Refletir e colocar em prática, principalmente. Então, lá no versículo 13 do capítulo 16 de Mateus, 2 cidades no antigo Israel tinham o nome de Cesareia. A Cesareia Marítima estava localizada na costa do mar Mediterrâneo, e a Cesareia de Filipe era uma cidade do interior localizada a aproximadamente 40 quilômetros ao norte do mar da Galileia. Ela era o lugar de adoração de um deus da natureza, conhecido como Pan, e o lar de um templo dedicado a César Augusto. O fato da identidade de Jesus como Messias ter sido anunciada aqui demonstra que o reino de Jesus é superior ao de César e que ele é igualmente superior a todos os ídolos e deuses míticos. Sobre Filho do Homem, já falamos, né, minha gente? É um dos títulos de Jesus. Lá no versículo 14, muitos contemporâneos de Jesus reconheceram seu papel profético. Herodes suspeitava que ele fosse João, o Batista, ressuscitado. Alguns dos milagres de Jesus eram similares aos de Elias.
levando o povo a crer que ele era o cumprimento do retorno prometido de Elias. Tal como Jeremias, Jesus era um pregador de julgamento muito rejeitado. Então, depois no 16, sobre os títulos Cristo e Filho de Deus vivo, apesar de Mateus já ter chamado Jesus de Cristo, esta é a primeira vez que os discípulos o chamam assim. Pedro usou o título Deus vivo para contrastar Yahvé com as divindades pagãs sem vida, tal como o falso deus Pan, que estava representado em um templo pagão próximo dali. Deus vivo porque ele estava vivo, né, minha gente? Os outros eram só esculturas, lugares, né? Depois, no versículo 17 ao 18, Simão reconheceu a identidade de Jesus por meio da revelação divina, e essa é a razão pela qual Jesus lhe deu o nome de Pedro. Apesar de Mateus já ter se referido a Simão como Pedro, esta é a primeira vez no Evangelho que Jesus fez assim. Jesus identificou Pedro como rocha, sobre a qual a sua igreja seria estabelecida. A proclamação por Pedro e pelos demais apóstolos do messiado de Jesus pôs o fundamento para a igreja. Você vai ver em Éfeso, capítulo 2, do versículo 19 ao 20. E depois, continuando a leitura, edificarei demonstra que Jesus é o responsável pelo crescimento e expansão da igreja. Que fique bem claro isso, minha gente. A palavra igreja era usada no Antigo Testamento para descrever assembleias judaicas sagradas. O uso que Jesus faz desse termo designa que seus seguidores constituem o novo Israel, o verdadeiro povo de Deus que se submete ao seu domínio real. Depois, lá no versículo 19, as chaves são um símbolo. Você que vê a imagem de Pedro, você vai ver que ele tem uma chave. Não tem a gente aqui, ele não. Agora, olhando aqui, não. Então, aqui, ó, as chaves são um símbolo de autoridade. Os rabinos usavam as palavras ligares e desligares para denotar decisões acerca do que era ou não permitido. Observe que Pedro permitirá ou proibirá somente aquilo que já tiver sido permitido ou proibido no céu, né? Não que ele quer não, minha gente. Primeiro é no céu, depois é na terra, né? Os contemporâneos de Jesus, no versículo 20, mesmo os seus discípulos eram vagarosos para compreender a natureza de seu messiado. Realmente, minha gente, eu acho que até hoje é assim para todos, né? Poucos compreendem a importância, né, de entender que a vida real é no reino de Deus. Lá no versículo do 21 ao 22, sobre o significado das palavras desde esse tempo começou Jesus a ver estrutura. Na introdução a Mateus, já vimos, gente, só voltar alguns vídeos. Jesus se referiu anteriormente à sua morte e ressurreição, mas agora ele o fez de maneira mais persistente e clara. Pedro não podia aceitar o aviso porque suas expectativas messiânicas não incluíam um Messias sofredor e executado. Lá no versículo 23, a cruz era central aos propósitos. A cruz era central aos propósitos de Jesus sobre a terra, visto que a declaração de Pedro serviu essencialmente de tentação para que Jesus evitasse a cruz. Sem o perceber, Pedro se tornou um porta-voz de Satanás. Quantos, né? Aqui é mais um exemplo, né? Por isso que eu falo para vocês, minha gente, se Jesus quisesse ter ido sozinho, ele teria vindo. Mas ele usou os apóstolos, né? Um apóstolo estava com ele. Pedro foi ele foi, minha gente do céu, olha, pensa na gravidade disso, né? Quem ia fundar a igreja dele, o primeiro papa, né? Estava sendo usado pelo demônio. Estava ali com Jesus. Aí você imagina você, nós, minha gente. Então, por isso que eu falo, a guerra é contra potestades e principados. Se alguém falar coisa errada pra você, coisa ruim pra você, tá? Conforme dicas que tive, faz uma oração aí do São Bento, tá? Padre Pio, chama o Padre Pio, minha gente.
São Bento, tá? Oração forte, tá? Que às vezes a culpa não é da pessoa, não, tá sendo usada. Isso aqui foi o que Deus deixou para nós aqui aprendermos, tá? Usou até Pedro, um escolhido dele mesmo, tá? Aí você imagina nós aqui, minha gente. Então, ó, no versículo 23 foi o que falamos, né? O último. Aí no 24, eu vou falar porque aqui não tá na sequência, mas eu vou falar. Tome a sua cruz, refere-se à marcha da morte do discípulo cristão, que é figuradamente sentenciado à crucificação por causa de sua decisão de seguir a Cristo. O cristão deve estar preparado para dar sua vida por Jesus. Siga-me, requer do discípulo, que siga o exemplo de seu mestre, imitando o caráter e o comportamento de Jesus. Então você já sabe, você tem que fazer essas coisas, viu? Aquele que vem querendo seu bem, né? Dizendo as coisas estranhas pra você, né? Não passar por isso, que pena, que não sei o que. Às vezes pode ser outra coisa trem ruim, né, gente? Você tá com repreensão nele, hein? Então vamos agora para principalmente gravar as passagens, os pontos centrais, onde ficamos, né? Pontos centrais. Confissão de Pedro, inspirado por Deus, confessou que Jesus é o Filho de Deus e também o Deus vivo. Fundamento da igreja. Jesus declara que sobre essa fé, sobre esta rocha, ele construirá a sua igreja, que nem mesmo as forças do inferno prevalecerão. Lembrei da palavra, mas aqui poderão vencer, está escrito aqui. Né? As forças do inferno não prevalecerão contra a igreja de Nosso Senhor. Jesus quem fundou, tá, gente? Ele só colocou Pedro porque deixou sobre a responsabilidade, né? Sobre a liderança dos outros apóstolos, enquanto ele não estava mais presente. Primazia de Pedro. Jesus confere a Pedro a autoridade para desligar e ligar, simbolizada pelas chaves do reino dos céus, tornando-o líder da igreja. Autoridade para ensinar. A autoridade de Pedro se estende ao poder de ensinar e guiar a igreja na verdade. Depois, minha gente, tá? A sucessão apostólica, tá? Catecismo vivo e claro para você perceber, né, como é fidedigno, principalmente, né? A igreja católica, né, interpreta essa passagem como a base para a sucessão apostólica, né? Onde vieram depois os outros papas, através do sucessor, né? Que foi Pedro, né? Onde vieram os outros papas. Ele foi o primeiro, tá? Exercendo a liderança da igreja em união com os bispos. Magistério da igreja. O ensinamento de Jesus a Pedro é visto como base, né, do magistério da igreja. A autoridade para ensinar e interpretar a fé. A unidade da igreja. A igreja católica se vê como a igreja fundada por Cristo sobre Pedro, buscando a unidade e a comunhão entre seus membros. Como já vimos, o corpo é de Cristo, a cabeça é Cristo, o corpo são seus discípulos, né? Então, os membros, eles precisam estar na mesma sintonia, na mesma unidade, né? Para que tudo funcione conforme a cabeça que é Cristo. Então, este tema, né, este texto de Mateus, esta passagem é um texto crucial para a nossa fé católica, né? E também, principalmente, sobre a identidade de Jesus Cristo, né? Como vimos já. E esta passagem é bem conhecida, né? Onde Pedro foi tocado pelo Espírito de Deus, né? Porque ele reconheceu, né, Jesus Cristo como Deus vivo, Filho de Deus Pai. Então, ó, o que mais que eu posso falar aqui? Com certeza, né, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, né, com Pedro sendo seu líder, e assim continuou até os dias de hoje. Então, a igreja, com certeza, minha gente, tá? Quem escolhe Papa, quem não escolhe é o Espírito Santo de Deus. Assim como foi desde o início. Através do que, minha gente? Da sucessão apostólica, tá? Que é o que a igreja crê, no que ela segue, né? E está tal qual como na Bíblia. Agora, para a reflexão, eu vou ler a reflexão mesmo do catecismo. No deserto encontramos todo o tipo de problemas e dificuldades, mas ele também pode ser lugar de amadurecimento e mudança de vida. Mais uma vez, Deus vem em socorro do povo acampado para prover suas necessidades. Jesus interroga seus discípulos para ver o alcance do entendimento deles a seu respeito. A pergunta pode ser dirigida a nós também. Quem é Jesus? E o que ele significa para você? Né? O que você acha que ele é? Jesus é amor? Jesus é isso e aquilo? O que você acha que ele é? Até amanhã, Shalom!
Amanhã, gente, tá? Amanhã é quinta-feira, amanhã tem adoração. Não esqueça de ir na igreja, tá, minha gente? Shalom.